Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente calcula o número de átomos nos exercícios de grandezas químicas. Então, observa aqui, nosso primeiro exemplo. Quantos átomos existem em 380 litros de O2? Isso daqui é uma molécula, certo? Essa molécula é formada por 2 átomos de oxigênio. Então, nós temos aqui 2 átomos unidos por dupla ligação. O que acontece aqui que tem que ficar muito claro, né? Toda vez que nós vamos determinar o número de átomos, nós precisamos determinar o número de moléculas, tá? Então, a nossa primeira parte da regra de 3 está aqui, ó. Uma molécula equivale a 2 átomos. Precisamos descobrir aqui no enunciado a quantas moléculas corresponde 380 litros. O dado que nós encontrarmos aqui, nós vamos colocar aqui na nossa regra de 3. E o x fica embaixo de átomos para que nós determinemos a quantidade de átomos existentes neste volume. Então, aqui nós faremos duas regras de 3. Na primeira regra de 3, a gente vai relacionar volume com moléculas. Descobrimos a quantidade de moléculas, a gente joga nessa segunda regra de 3 aqui. Então, nós vamos guardar essa informação, ok? Vamos guardar aqui, ó, essa informação que a gente vai utilizar já já. Então, relacionando volume com moléculas, temos o seguinte, ó. Temos que 6,02 vezes 10 elevado a 23 equivale a 22,4. Para facilitar, eu vou usar só 6 vezes 10, tá bom? Então, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas corresponde a 22,4 litros, ok? 380 litros, litro embaixo de litro, corresponde a x moléculas. Então, quando a gente faz esse cálculo, x é igual a 380 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, dividido por 22,4 litros. Então, a gente chega aí no valor de 1,02 vezes 10 elevado a 25 moléculas, ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai jogar nessa regra de 3 aqui, ó. Então, 380 litros equivale a 1,02 vezes 10 elevado a 25 moléculas, ok? Então, essa quantidade está para x átomos. Tá? Continuando aí a nossa regra de 3. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 1,02 vezes 10 elevado a 25 vezes 2 dividido por 1. Então, qual que é o valor de x? X é igual a 2,03 vezes 10 elevado a 25 átomos. Ok? Mais um exemplo. Quantos átomos existem em 440 gramas de CO2? Então, a molécula aqui é o CO2, ou seja, nós temos aí um átomo de carbono casado com 2 átomos de oxigênio por dupla ligação. Ok? Então, é isso que nós temos. Quando a gente analisa esta molécula, ela é formada por quantos átomos? Então, nós temos que uma molécula de CO2 é formada por 1, 2, 3. Desculpe, eu não entendi. É formada por 3 átomos, ok? Então, o que a gente precisa agora? Descobrir a quantidade de moléculas existentes em 440 gramas. Então, a gente vai relacionar massa de CO2 com moléculas. Toda vez que a gente relaciona a massa, nós somos obrigados a calcular a massa molar na tabela periódica. Então, CO2, ó, carbono 12, oxigênio 16 e oxigênio 16. Somando tudo isso, nós chegamos à massa molar de 44 gramas por mol, ok? Então, olha, nós já vimos que 1 mol equivale a 44 gramas e equivale a 6
vezes 10, eu vou utilizar só 6 vezes 10, tá bom, galera? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, ok? Então, olha só, o que eu quero saber? Eu quero saber a quantidade de moléculas existentes em 440 gramas, para que eu possa determinar o número de átomos. Então, eu vou colocar aqui, ó, massa embaixo de massa. E o X debaixo de molécula, que é o que eu quero saber. Número de mol jogo fora porque não me interessa. Ok? Então, como é que fica isso aqui? 440. Opa! 440 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, dividido por 44. Você chega à conclusão que x é igual a 6 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Pronto, nós descobrimos a quantidade de moléculas existentes em 440 gramas. O que a gente faz agora? A gente joga aqui. Então, 6 vezes 10 elevado a 24 moléculas vai corresponder a x átomos. Olha só. Então, essa é a nossa regra de 3. Então, o que a gente vai fazer aqui? X é igual a 6 vezes 10 elevado a 24 vezes 3 dividido por 1. Então, a gente chega aí à conclusão de que x é igual a 1,8 vezes 10 elevado a 25 átomos. Super fácil, né?